vieram, né, ou frequentam ou frequentaram igrejas pentecostais, e nós somos pentecostais, nós somos batistas e somos pentecostais, amém? Agora, no entanto, há um extremismo, né, exagerado, que é o seguinte, que o poder do alto, ou ser cheio do Espírito, é só para falar em línguas, Wagner, é só para aquele momento do culto, Cris, é só para ficar ali no êxtase. Não, o poder do alto faz parte, o êxtase, a oração em línguas, você ali, né, receber o poder de tal forma que o seu corpo recebe, né, uma presença de Deus tamanha, que você se rende, se entrega a Ele no chão, mas tem um propósito o poder do alto, e eu vou te mostrar que o propósito principal é você ser testemunha de Jesus, é você ser testemunha. Então esse é o propósito do poder do alto. Não que adianta receber o poder do alto, orar em línguas aqui, mas lá fora falar mal do vizinho. Aqui dentro as línguas edificam, aqui dentro a língua louva, mas lá fora está falando mal das pessoas. Não adianta nada, né? Do que adianta o batismo pentecostal, vem aqui, aí tal, como eu falei semana passada, você recebe, né, o poder do alto, aí você decide andar até agora como pentecostal também, você muda de roupa, né, botou o botão da camisa até aqui em cima, muda o seu estilo de falar, mas do que adianta? Mudou a roupa, mas não mudou o coração. Do que adianta? Mudou a forma de orar, mas não mudou o caráter. O propósito principal do poder do alto é que nós venhamos a testemunhar da glória, da vida piedosa, testemunhar mudança de caráter e testemunhar da comunhão com o Espírito Santo. Então acompanha comigo aí, Atos capítulo 1, versículo 6. Depois de Jesus ter morrido e ressuscitado, e hoje nós vamos celebrar a ceia porque Ele ressuscitou, aleluia! Porque Ele ressuscitou, nós vamos celebrar a ceia. Depois que Ele morreu e ressuscitou, Jesus se apresentou aos discípulos e disse essa mensagem a eles. Versículo 6, Atos 1. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram para Jesus: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Aqui o contexto, os apóstolos, os discípulos estavam vivendo um período onde Israel estava sendo oprimida politicamente, economicamente e também, né, em termos religiosos também. Porque os religiosos judeus oprimiam aqueles que estavam buscando a Jesus. Então era opressão por tudo quanto é lado. Era opressão e perseguição religiosa, opressão política e opressão financeira, econômica também. Semelhante ao que estamos vivendo em nosso país. Opressão e perseguição, aqueles que levantam a bandeira de Jesus Cristo, tomam opressão e perseguição religiosa, uma opressão e pressão econômica e política. E aí os discípulos se viram para Jesus: Jesus, se tu és o mestre, tu és aquele que veio para nos salvar, então eu pergunto, Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar Israel? A pergunta dos discípulos era voltada para o seguinte, porque tinha uma profecia para Israel, e ainda há, em que o Messias voltará como um grande soldado, juntamente com o seu exército, para libertar o povo de Israel. E o Messias era Jesus, ele veio para se cumprir. Então os discípulos estavam perguntando isso: Jesus, é agora? É agora que o Senhor vai nos libertar dessa opressão? É agora que o Senhor vai restaurar novos céus, novas terras? E Jesus responde: olha, não compete o tempo ou épocas, não compete a vocês, mas compete exclusivamente a autoridade do Pai. Somente Deus sabe o dia em que Jesus voltará como um ladrão. Ninguém sabe o dia e ninguém sabe a hora. Somente o Pai que está no céu sabe o dia que Jesus vai voltar. Então talvez você está assim, vivendo dias de angústias financeira e falando: Jesus, volta logo, por favor, me liberta dessa opressão política, dessa opressão econômica que estou vivendo. Não compete você saber, mas ao Pai que está nos céus. Mas de certo é o seguinte: Ele voltará. Porque Jesus disse: nós faremos a ceia. Jesus mesmo disse: olha, fazer isso em memória de mim até que eu volte. Jesus voltará. E Ele voltará para buscar a sua igreja.
voltará para buscar a sua igreja. Voltando aqui ao texto, versículo 8. Mas recebereis poder. Então veja, enquanto eu estou esperando a volta de Jesus e Ele restaurar novos céus e nova terra, o que vai acontecer conosco? Receberemos poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em Itaquera, Judeia e em toda a Zona Leste. Guarulhos, amém? Mauá, amém? Versículo 9. Ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Diga, ele virá dos céus, montado sobre um cavalo branco, e em sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém. Feche seus olhos, deixa eu orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu te rogo, Senhor, por tua misericórdia nesta hora. Ó Deus, nos dê o poder espiritual desta verdade, da tua palavra. Eu rogo a ti, Jesus, pela ação e cobertura do teu sangue sobre todos que me ouvem neste momento. Senhor, que a tua palavra não se perca ao vento, mas que essa palavra produza o resultado para o qual ela é mandada. Ó Deus, produza santidade, produza transformação, produza fé. Ó Senhor, eu declaro que a nossa vida não será mais a mesma, que haja sobre nós ouvidos espirituais para ouvir o que o Espírito diz à igreja do Senhor, e todos digam amém, aleluia. Levante as suas mãos e cante assim comigo: vem com peso da tua glória me cobrir, flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino queime em mim, vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Mais uma vez, vem com peso. Vem com peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de vida aqui, que a verdade do teu reino queime em mim, vem com peso da tua glória, vem com peso da tua glória aqui. Tua glória é bem-vinda aqui neste lugar, Senhor. Eu abro meu coração para a tua glória, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nos transforma o nosso caráter. Libera, Senhor, e produza fé. Oh, venha o teu reino e faça-se a tua vontade neste lugar. Em nome de Jesus, diga assim comigo: meu coração está aberto para a glória de Deus. Venha, Espírito Santo, e seja bem-vindo em minha vida, em minha casa e neste lugar. Amém, amém, glória a Deus. Pode ser sentando, irmãos. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Há uma nuvem de glória neste lugar. E que esta verdade que será compartilhada hoje, ela venha queimar em seu coração. Porque, irmãos, o propósito de lermos a Bíblia, o propósito de compartilharmos o estudo lá na célula, não é para adquirirmos conhecimento. Não, a Bíblia não foi escrita para adquirirmos conhecimento. Não, a Bíblia foi escrita como manual de regra e fé. Foi escrita para te guiar, para te direcionar.
A palavra mesmo, Jesus dizendo, eu tenho, as palavras que vos tenho dito são espírito e vida. Então você quer vida de Deus? Você tem que ler a Bíblia com esse objetivo, com esse foco. Eu quero me encontrar com Jesus, eu quero ouvir a sua direção, eu quero ser transformado por ela. Então com essa mesma postura, se coloque agora para ouvir a mensagem. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Muito bem. Nós lemos o texto em que os discípulos, como eu falei, fazem a pergunta a Jesus: olha, Jesus, quando é que o Senhor vai voltar? E Jesus faz uma promessa para eles: olha, esperem, mas vocês vão receber poder do alto para serem minhas testemunhas. E eu destaco essas duas palavras-chave: poder do alto para serem minhas testemunhas. Olha, quando há certas coisas que enfrentamos muita resistência quando falamos na igreja. Dentre elas tem, quando falamos de dízimo e oferta, existem resistências espirituais. Existe também outra resistência espiritual quando falamos da expansão do reino de Deus. Porque o reino de Deus, como é que ele se expande? Quando você testemunha, quando você evangeliza. Porque você não está aqui hoje, nesse auditório. Nós não estamos aqui para ser crentes denominacionais. Eu sou crente, eu cumpro o meu ritual de domingo, mas aí na segunda-feira você vive outra vida. Você não dá um testemunho lá no seu trabalho, na sua casa, junto à sua vizinhança. Ou seja, o evangelho para você consiste em vir para o culto e viver um mundo aqui da Crentolândia. Então tem crente que quer viver só na Crentolândia. São os meus amigos aqui da igreja, eu não falo com ninguém lá de fora, né? Ah não, se tem alguém lá de fora, por exemplo, você se converteu, você está cheio de Cristo e tal, aí você está lá no seu trabalho. Aí você pega a sua bandeja de comida, porque os seus amigos sentam perto de você, você pega a sua bandeja e vai sentar lá do outro lado. Diga misericórdia. Irmãos, eu testemunho a respeito antes de eu me converter, que eu conhecia pessoas na minha escola, e conheci pessoas lá no meu trabalho, que eram crentes, se diziam crentes, e eu te digo, que por causa delas, muitas delas, eu não me entreguei a Jesus Cristo, porque eu falava, eu ser crente igual a esse aí? Camarada é oprimido. Olha, ó, não pode jogar futebol, não pode beber, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Eu estou feliz. Quantos crentes eu conheci com o rosto oprimido, angustiado. Eu era muito mais feliz que ele. Claro que era uma felicidade que não era a felicidade eterna, uma felicidade passageira. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que era a imagem, que era o testemunho que os outros passavam para mim. Eu dizia, eu ser crente como eles? Eu nunca. Até o dia que eu conheci Jesus Cristo. Deus teve misericórdia de mim e me apresentou o perdão através de Jesus Cristo. Agora, irmãos, o reino de Deus só vai se expandir aqui em Itaquera se nós formos crentes para fora. Aliás, a palavra igreja significa eclésia, e eclésia testemunha, aqueles que testemunham para fora. Não é testemunha para dentro, testemunha para fora. Quem são os de fora? Os lá da sua casa, seus vizinhos. Seus vizinhos te conhecem? Ou você é daquele tipo de crente que você chega em casa, entra, sai, mas ninguém sabe, ninguém te viu, ninguém sabe teu nome? 007, né, Wagner? Crente 007. Irmãos, Atos aqui, o que mostra esse livro de Atos é a expansão da igreja. Porque até aqui, nesse momento que Jesus está conversando com os discípulos, era um grupo de 12, mas tinha mais 120. Então era um grupo reduzido de discípulos. Mas quando veio o poder do alto, eles começaram a se expandir. Aí o que você começa a ver? Os textos em Atos, e a igreja crescia em números, e os salvos se achegavam à igreja. Por quê? Por causa do testemunho daqueles que receberam poder do alto. Eu quero dizer para você, você tem recebido o poder do alto. Você tem recebido, e muito poder do alto. E eu quero, nessa mensagem, claro que eu poderia abrir, expandir para vários tipos de testemunho, mas eu quero aqui na mensagem ser muito objetivo com você e falar de 3 tipos de testemunho que você pode dar. Líder, se você pegou o estudo da célula,
Só que no número 2, mude, porque eu coloquei e escrevi testemunho da glória de Deus, mas eu mudei, é testemunho da vida piedosa. Então há 3 tipos de testemunho que você pode dar: para os de fora e os de dentro. Eu quero trabalhar nesse sentido na mensagem, porque nós estamos aqui para testemunhar para os de fora, mas também para os de dentro. Então são 3 tipos de testemunho: testemunho de mudança de caráter. Testemunho de mudança de caráter, que não tem nada a ver em eu dizer, olha, eu estou indo para a igreja, mas tem a ver com a imagem que as pessoas têm de você. Testemunho de uma vida piedosa, uma palavra pouco falada, pouco usada, e talvez até alguns nem saibam o que significa vida piedosa, infelizmente. Mas eu vou falar para você que o Senhor quer que você tenha uma vida piedosa. E o testemunho de comunhão com o Espírito Santo. Porque Jesus, quando subiu, ele disse, olha, não fiquem tristes, porque eu vou enviar outro, o Consolador. E nós devemos também testemunhar de que o Espírito Santo é real. Não é uma energia, não é uma energia para você receber um streamlink ali, não. Ele é real. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então, sendo objetivo, primeiro tipo de testemunho, que ao receber o poder do alto, você vai dar, é o testemunho de mudança de caráter. Quando eu falo de caráter, né, vamos entender a definição simples do que é caráter. Caráter refletirá os traços da sua natureza pecaminosa, que é influenciada pelo mundo, ou os traços da natureza divina, que é influenciado pela palavra de Deus. Ou seja, caráter é a soma total de todas as influências positivas ou negativas aprendidas ao longo da vida. Você não sabe, você tem traços e comportamentos que foram adquiridos pelo ambiente dos pais. Você pratica coisas que você nem sabe, seus pais não te ensinaram, mas por causa do ambiente que você vivia, você tem determinado tipo de comportamento. Então, caráter é a soma do ambiente, do que você aprendeu, é a soma do seu temperamento, mas em suma, caráter é a imagem que as pessoas têm de você. Então, algumas pessoas têm 2 imagens, ou como eu coloquei aqui na figura, máscara. Então, estou na igreja, eu tenho um caráter de crente, de Senhor, irmão. Mas estou lá fora, tenho outra máscara, tenho outro caráter. Dou risada das piadas pornográficas, das piadas imorais. Não tenho vergonha de falar de Jesus, tenho vergonha de falar que eu sou cristão, que eu sou crente. Então ele está com outra máscara. Mas aí quando entra na igreja, opa, mudou. Da mesma forma, irmão, que não existe unção quando você pega esse microfone aqui, não. Não pense você, eu sou a mesma pessoa que estou aí adorando e buscando a Deus, eu sou a mesma pessoa aqui. E assim nós devemos ser. Ao entrar aqui nesse auditório, viemos cultuar a Deus vivo, mas ao sair nós continuamos cultuando. Agora é o seguinte, quando você receber o poder do alto, a primeira coisa que o Senhor quer transformar em você é o seu caráter. Por quê? Porque a Bíblia afirma que o próprio caráter de Deus, lá em Hebreus 1:3, diz que Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus Cristo é a imagem do Deus invisível. Jesus mesmo dizendo, olha, quem quer ver o Pai tem que vir a mim. Então se hoje Jesus habita em você, então as pessoas precisam ver Deus na sua vida. Eu te confirmo que de cada 100 pessoas, 99 não lerão a Bíblia. Apenas 1 vai ler a Bíblia. E as outras 99? As outras 99 vão ler a sua vida, vão ler a vida do cristão. Vou repetir. E isso quem fala é do Enlight Mood. De cada 100 pessoas lá fora, apenas uma pessoa vai ler a Bíblia. As outras 99 vão ler o seu testemunho, vão ler a sua vida. E isso se confirma porque o apóstolo Paulo fala que nós somos as cartas vivas de Cristo. Ou seja, você é um evangelho andando. Onde você vai, onde você está indo, o evangelho continua sendo escrito através do seu testemunho. Diga glória a Deus. É uma vida dinâmica que não se prende somente aqui ao período de 2 horas que nós ficamos aqui cultuando a Deus. Não, se prende às 24 horas que você tem, se estende lá na sua casa, se estende ao seu trabalho, se estende à sua escola, se estende ao lugar onde você mora, na sua vizinhança. E qual é a imagem que as pessoas estão tendo
ao teu respeito. Não devemos jamais nos esquecer de que todos nós fomos pecadores, porque um dia nós estivemos em Adão. Porque a Bíblia diz que por causa de Adão, o pecado e a morte reinou em nós. Mas no dia em que recebemos a Jesus Cristo como nosso Senhor, Deus e Salvador, então algo aconteceu dentro de nós. A unção do leproso, fomos curados da morte e recebemos vida em Cristo Jesus. Então agora nós somos nova criatura. Mas no entanto, você ainda tem um processo que está sendo salvo aí dentro de você, que chama-se alma. A sua alma é a sua personalidade. A sua alma é a expressão das suas emoções. A sua alma é o seu intelecto. Na sua alma está a vontade, que é como um vírus de um computador. Quando o computador é infectado, tudo sai do propósito original. Então você precisa passar um scan, um antivírus, para restaurá-lo, para ele operar de forma original. Deus, em Filipenses 1:6, está escrito assim: Deus é fiel, e a obra que Ele começou em sua vida, Ele há de aperfeiçoar até o dia que Jesus Cristo voltar e te buscar. O que significa isso? Que a cada dia o Senhor está restaurando, está passando um escanvírus em você. Está passando um escanvírus, para quê? Para justamente colocar você em Cristo. Algumas pessoas ao orar ou até pensam assim, e tem uma ideia errada, porque pensam assim, esperam que Deus mude ela. Algumas pessoas estão esperando que Deus me mude. Deus não me tocou ainda nessa área. Algumas pessoas até falam isso. Outras falam assim, eu estou orando para Deus mudar o fulano. Deixa eu dizer algo para você, Deus não muda a sua alma. O que Deus faz nesse processo é o seguinte, é colocar você em Cristo. É colocar você em Cristo. É que nesse processo de colocar você em Cristo, a sua alma é tocada, as suas emoções são tocadas, o seu ego é tocado. Então tem muita rebarba. E aí a forma de Cristo é uma forma lisinha. Então para você caber na forma de Cristo, então Deus o que vai fazer? Vai usar de todas as coisas. Olha o que está escrito em Romanos 8:28. Muitos crentes pegam esse versículo, mas fora de um contexto. Olha o propósito de todas as coisas. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Diga amém. Então todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Agora, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você foi chamado por Deus. Você foi escolhido por Deus. Nunca diga, olha, eu vim para Cristo. Você não veio. Pela misericórdia de Deus, você foi alcançado, você foi eleito, você foi escolhido. E aí os seus olhos espirituais foram abertos e você também, pela misericórdia, decidiu acreditar que o perdão de Deus vem através de Jesus Cristo. Foi tudo pela misericórdia de Deus, não tem nada seu, não tem nenhuma obra. A Bíblia mesmo, Paulo fala que a salvação é pela graça, não é das obras, para que ninguém se glorie, porque seria fácil. Não, sabe o que é? Não, eu sou cristão porque, porque eu sempre fui bonzinho. Gente, Jesus não te salvou para colocar você na igreja para você ser bonzinho. Jesus te salvou para colocar você na forma dele, para você ser igual a ele. Continua o texto, versículo 29. Qual que é esse propósito? Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho. Quando eu falo de caráter, eu estou falando de imagem. Qual que é a imagem? Qual que é o caráter que tal pessoa tem? Às vezes as pessoas falam assim, tal pessoa tem mau caráter. Então ela tem uma imagem errada daquela pessoa. Mas olha o propósito de Deus, é que todas as coisas cooperem para que você seja colocado nesta forma, para ser a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Não poucos, mas muitos irmãos. Então, como que nós vamos expandir o reino? É à medida que você testemunha, porque evangelizar é também testemunhar. Expandir o reino é evangelizar, expandir o reino é ganhar vidas, expandir o reino eu faço através do testemunho. E o primeiro testemunho que eu tenho que dar é da mudança de caráter, é do jeito de ser. Então aquele que era inconstante deve ser constante agora. Deus está usando de todas as coisas. Está usando lá do seu patrão que está te perseguindo, está usando do seu marido que está pegando no teu pé, está usando da sua mãe que está te perseguindo lá, está usando o que mais?
Está usando o seu líder de célula aqui, que está falando para você: olha, seja pontual. Porque, irmãos, uma certa vez, conversando com uma pessoa, ela tinha essa dificuldade de horário. E tem pessoas, e alguns de vocês aqui, que têm dificuldade de horário. É mais ou menos assim: ó, vamos marcar 8 horas? Não, não marca 8 horas não. Marque, se você quer que chegue a 8 horas, marca 7h30, porque aí 8 horas vai estar aí. Aí, uma certa vez, compartilhando, ensinando uma pessoa que tinha esse problema, eu perguntei a ela: fulano, você chega atrasado no seu trabalho? Aí ele falou: não. Por quê? Engraçado que todos os nossos compromissos você chega atrasado. Então isso significa que Mamon, o Deus da riqueza, é mais importante que você do que o Deus vivo que você serve. E quando você marca qualquer compromisso, qual é a imagem que as pessoas têm de você? Fulano, você convidou fulano? Ih, ele vai chegar atrasado. Não, vamos começar porque o fulano só vai chegar daqui a 1 hora. Gente, você é chamado para ter a imagem de Jesus, o caráter de Jesus. Tem uma música do Renascer que diz assim: Jesus, plano melhor, nunca chega atrasado. Sua hora é perfeita, sua maneira a mais linda. Seja feita a tua vontade, eu só quero a tua vontade, assim na terra como nos céus. Você gostaria que Jesus chegasse atrasado com as promessas dele na sua vida? Alô? Não! E ele nunca chega atrasado, ele chega na hora certa. Ele é exato. Ele é pontual. Então, se você é chamado para ter a imagem de Cristo, então você também tem que ser pontual como Cristo. Eu estou dando um exemplo prático de transformação de caráter. Você pode pegar isso para outras áreas também. Seu temperamento genioso, você é genioso, bruto. Jesus não é bruto, Jesus é manso. A pergunta que você sempre deve fazer em todas as ocasiões da sua vida, quando você for fazer alguma coisa, é o seguinte: o que Jesus faria agora no meu lugar? Poxa, minha esposa está pegando meu pé, está pedindo para eu lavar a louça. O que Jesus faria no meu lugar? Aí o Espírito Santo vai te lembrar: Jesus com pano e lavando os pés dos discípulos. E Pedro falou assim: não, Jesus, o que é isso? Eu vou lavar os seus pés. E Jesus fala: Pedro, se eu não te lavar, você não tem parte comigo, porque eu não vim para ser servido, mas eu vim para servir. Aí Pedro fala: então, Senhor, lava logo o corpo todo. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus lavou os pés, o que é lavar uma louça? Alô? Faz sentido para você? O que Jesus faria no seu lugar em determinada situação? Irmão, se você fizer essa pergunta todos os dias da sua vida, em cada momento, em cada atitude, você vai ver o quão distante você está. Mas não é para você ficar oprimido. Hoje, pastor, eu sou isso. Olha, puxa, eu sou bruto. Eu não chego atrasado. Eu chego atrasado. Ai, agora, meu Deus, não sirvo para ser crente. Ai, meu Deus, e agora? Que vergonha, eu não vou vir mais na igreja, que vergonha. Não. O propósito de Deus qual que é? É que de antemão o Senhor predestinou para você ser conforme a imagem. Então o Senhor está querendo, ao revelar e ao mostrar para você que você tem essa dificuldade nesse caráter, que o seu caráter não está igual ao dele, então é que você se arrependa. Arrependa-se, mude a mente, mude o comportamento e busque ser semelhante a Jesus. Lembra que eu falei no início? O propósito da Bíblia não é para você adquirir conhecimento. O propósito da Bíblia é revelar Jesus Cristo. E à medida que você aprende os princípios de Jesus, o modelo de Jesus, você tem que ser igual a Ele. Pastor, mas isso é difícil demais. É impossível na carne, mas é possível no Espírito. Porque você agora não é mais filho de Adão. Você não é filho de Adão. Enquanto o filho de Adão, era muito fácil você explodir, mentir, ficar com raiva, porque você tinha uma natureza pecaminosa. Mas agora você tem a natureza dos filhos de Deus. Amém? Amém.
Quantos têm a natureza dos filhos de Deus? Se você tem a natureza dos filhos de Deus, então seu comportamento tem que ser a imagem de Jesus Cristo. E olha, a partir do próximo domingo, eu vou iniciar uma série de mensagens, não vou explorar muito esse aspecto do caráter, porque vou abordar em outras mensagens aqui. Porque quando você pede para Deus poder, Ele te manda pressão. Eu quero poder, Senhor. Ele manda pressão para você. Por que pressão? Porque assim como o carvão precisa de pressão, para tornar o carvão um diamante, assim é você. Você veio para Cristo, você é um carvão, entenda, sujo. Ainda tem muita coisa do velho homem, de Adão, e precisa ser lapidado para ser transformado na linda joia que é Jesus Cristo. Irmão, acredite, Deus está transformando você, e Ele é fiel, Ele não desiste de você. Portanto, tenha paciência com você mesmo também. Não fique aí batendo a mão na testa. Oh, Senhor, sou eu, sou atrasado. Sou eu, Senhor, sou bruto. Não bata a mão na testa, não. Bata a mão no coração e diga: Senhor, eu me arrependo. Me ajuda no espírito a mortificar os feitos da minha carne. Um exemplo bíblico que eu dou para você era Pedro. Quem era Pedro, o apóstolo, antes de se converter? Era uma pessoa inconstante. Era uma pessoa que dizia algo, mas não cumpria com o que falava. Era uma pessoa que só se preocupava com as coisas do umbigo, só se preocupava com as coisas do momento. Era uma pessoa assim, muito assim, de momento. Se o momento tá bom, vamos juntos. Se o momento tá ruim, tô fora. Esse era Pedro, antes de receber o poder do alto. E teve um momento em que Pedro, perguntado por Jesus, Jesus perguntou: olha, quem vocês dizem? Está lá em Mateus 16, quem vocês dizem que eu sou? E Pedro falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus elogia ele: tu és Simão Barjonas, não foi carne e sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está nos céus. Pedro então se encheu. Está vendo? Não foi nenhum de vocês que sabiam que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus. Eu sabia, eu sei. Aí passou um momento, Jesus começa a anunciar e dizer: olha, eu tenho que subir para Jerusalém para ser morto e crucificado por amor ao povo. Aí Pedro chega em Jesus, chama ele de canto e fala assim: Jesus, tem dó de ti mesmo? Que negócio é esse de subir para Jerusalém para morrer? Tu és o rei, cara. Tu és o líder. Vai para lá não, fica aqui, ó. Fica aqui conosco. Aí sabe o que Jesus respondeu para Pedro? Mateus 16, 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: arreda, Satanás. Uou! Já pensou? Você está aqui, aí você vira assim, o Vado vira para o Wagner e fala assim: olha, Wagner, estou pensando de iniciar um período de consagração na minha vida. Vou iniciar um período de 40 dias de jejum, oração. Aí o Wagner vira para o... Só exemplo. Aí o Wagner vira para o Vado e fala assim: que isso, Vado? Tem dó de ti mesmo, rapaz. Com esse corpo todo aí você precisa de alimento. Tem dó de ti mesmo. Para que ficar sem comer? Comer de Deus. Arreda, Satanás. Você só pensa nas coisas agora. Não está pensando nas coisas lá dos céus. Porque Jesus diz: arreda, Satanás, tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita das coisas de Deus, e sim das dos homens. Quantos cristãos que já convertido não estão pensando, não tem uma visão da eternidade, mas tem uma visão somente do presente, desse tempo agora. Quantos cristãos estão vivendo uma vida aqui, ó, mesquinha, não estão tendo a visão da eternidade. Jonathan Edwards, no momento de oração, ele falou: Senhor, me dê visão da eternidade. Depois que eu li isso, eu falei: Senhor, eu quero ter essa visão da eternidade. Por quê? Quando você tem visão da eternidade, aí você passa a falar como o apóstolo Paulo falou, escreveu para os Coríntios: essa leve e momentânea tribulação não é comparada com o peso de glória que há de ser revelado em Jesus Cristo. Pastor, mas eu estou sofrendo muito. Comparado com a glória que você vai receber, é leve. É leve. O que é isso? Visão da eternidade. Você pode estar perdendo hoje, mas Deus está usando dessa situação para cooperar para o seu bem, para transformar o seu caráter. E o que você tem? Ao invés de se desanimar, abaixar a cabeça, eu estou enxergando na eternidade. O Senhor vai me dar uma recompensa, o Senhor vai me dar uma coroa de glória. Eu vou estar sentado juntamente com Cristo. Eu vou conhecer os 12 apóstolos. Eu vou chegar para Moisés e vou perguntar para ele: Moisés, como foi lá atravessar o mar e ver aquele paredão, né, de mar? Como que é? Como que foi? Você não tem essas curiosidades? Eu tenho. Chegar no céu e fazer algumas perguntas para os homens de Deus.
Cuidado, tem muito crente, tem muita gente cogitando somente do plano aqui e não está tendo visão da eternidade. Pedro era assim, foi repreendido por Jesus. No outro momento, Jesus, ele chega. E aliás, eu já falei aqui em outro momento, que tipo de pessoa que você pode ser. Segundo o filósofo Pitágoras e A.W. Tozer, existem 5 tipos de pessoas nesse planeta Terra de 7 bilhões de pessoas. Existem aqueles que buscam conhecimento, que eles decidiram que vão viver e passar essa vida buscando conhecimento. Existem aqueles que buscam honra. Existem aqueles que buscam ganho, estão aqui para ganhar dinheiro, lucro e só. Existem aqueles que não buscam nada, não tem nenhuma razão de vida. E existem aqueles que buscam a Deus. Pedro está no momento e fase da vida dele que ele está vivendo presente, ou seja, ele está buscando honra, porque quando ele chega para Jesus e diz assim: Jesus, tu és o rei, tu és o filho de Deus, para que o senhor vai subir lá para morrer? Tem dó de ti mesmo. Busca honra, só vive o presente. Decida buscar a Deus. Quem busca a Deus está com foco na eternidade. Em um outro momento, Pedro, novamente alertado por Jesus, Jesus fala: Pedro, olha, Satanás, porque Jesus tinha discernimento espiritual. Imagina se, que nem esses dias agora, um irmão mandou um WhatsApp para mim falando: pastor, eu tive um sonho, né? Sonhei com o nosso ministério aqui e tal. Eu ouço tudo, eu falo amém, glória a Deus, vamos orar para que se cumpra. Eu não ignoro não, profecias, os sonhos, né? Se testificar, amém, se não testificar, eu oro, pedindo discernimento. Mas imagina você, se eu chego em você e falo assim: irmão, preste atenção no que você está fazendo, irmão. Satanás está peneirando você, Satanás está cirandando você. Se eu chegar em alguns aqui para falar isso, tem alguns de vocês que vão virar assim, vão ficar de biquinho. Olha o que o pastor falou de mim. O pastor não me entende, o pastor não apacenta. Olha só, ele nunca me cumprimenta, nunca fala comigo. Quando chega para conversar comigo é para falar da minha vida, falar que eu estou errado, falar que está acontecendo isso, falar que tem pecado. Acredite em mim, tem gente que se comportaria assim. Diga misericórdia. Mas preste atenção, quando Deus envia, Deus sempre quando quer falar com você, Ele envia o profeta. Você não precisa ir até o profeta. Quando Deus quer falar com você, Ele envia o profeta vem até você. Jesus veio até Pedro para dizer: Pedro, Satanás pediu permissão para cirandar você. Sabe o que Pedro respondeu? Olha lá, Lucas 22, 31. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Jesus, porém, dizendo: olha, eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Tu, pois, quando te converteres, fortalece os teus irmãos. Então é assim, irmão, sempre quando eu vou confrontar algum irmão, eu vou no Espírito de Cristo, eu vou com amor, eu falo, aponto, mas eu estou sempre orando pela sua vida, seguindo o exemplo de Jesus. Nunca pense, nunca deixe Satanás produzir na sua mente uma imagem errada da minha pessoa ou do seu líder, ou de qualquer pessoa que vier falar do seu caráter, falar na sua vida. Nunca deixe Satanás distorcer. Nunca, nunca, não permita isso. Não permita isso. Eleve os seus pensamentos a Cristo. A pessoa está em oração por você. Se ela falou, é para o seu bem. Jesus está falando aqui: olha, Satanás pediu e eu estou orando. Mas sabe o que fez Pedro? Olha a resposta de Pedro. Pedro respondeu, versículo 33: Senhor, estou pronto a ir contigo, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhe disse: afirmo, Pedro, que hoje 3 vezes negarás que me conheces, antes que o galo cante. E todo mundo conhece a história. Você conhece pessoas assim? Estamos juntos, estou contigo, toma uma aliança. Naquele momento, naquela circunstância, mudou o momento, mudou a circunstância. Pedro, você é do grupo de Jesus. Eu via você lá na célula de Jesus. Quem? Eu? Que isso? Eu nem conheço Jesus Cristo. Eu nem conheço esse aí. Negou a primeira vez. Chegou uma mulher: ei, mas você é um deles. Você fala e está igual a ele. Você fala e está igualzinho a ele. Eu? Não, você está enganado, você está equivocada. Acho que ele está me confundindo lá com Judas, que traiu, mas não sou eu não. Pedro, você está aqui? Mas você não andava lá com Jesus? Eu? Imagina, eu nunca andei com esse homem.
Cantou o galo. Mudou a circunstância. Por quê? Porque Pedro agora está, enquanto estava indo tudo bem, estamos juntos, tem uma aliança, estou contigo. Só que agora a situação é diferente. Ele está se vendo uma pressão. Se eu falar que conheço Jesus, podem me prender e me jogar lá junto com ele. Eu estou fora. Eu estou aqui na minha. Mas lembra, ele falou para Jesus: eu tenho uma aliança, estou pronto para morrer contigo. Irmãos, quantos hoje falam isso? Quantos hoje ficam pulando, sabe, de denominação, de célula? Estabeleça um vínculo, estabeleça uma aliança. Pastor, mas o homem lá falhou comigo, o meu líder falhou, olha, ele não tem um bom testemunho. Todas as coisas, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Até a falha do seu líder. Até a falha do seu líder. Saul errou ao perseguir Davi, mas aquela perseguição cooperou para o coração de Davi ser quebrantado, mais quebrantado. Irmãos, temos que ser pessoas em que falamos e cumprimos. Esses dias, no mercadinho aqui, ali perto da minha casa, o seu Wilson, mercadinho do seu Wilson. Cheguei, o seu Wilson estava nervoso. Falei: o que foi, seu Wilson? O que aconteceu? Ele é um senhorzinho, né, meio português, daqueles antigos. Não existe mais pessoa de palavra. Antigamente, aí ele vem aquela história. Na minha época, era fio de bigode, né? Eu dava o meu bigode, ó, tá, minha palavra é minha palavra. Hoje ninguém mais tem palavra, porque ele estava reclamando de um fornecedor que não entregou e está atrasado, e ele estava chiando dele e tal. Eu falei: seu Wilson, está difícil, né? Pois é. Irmãos, acredite, infelizmente tem pessoas até que não querem vender para evangélicos, não querem fazer venda fiado para crentes. Descobriu que você é crente? Porque tem crente que fica assim: Deus te pague, tá? Deus te pague, não, meu filho, você tem que pagar. É você. Você falou que vai lá? Vai. Você falou que vai dar? Dê. Você falou que vai fazer? Faça. Seja uma pessoa de palavra. Jesus, quando falava, ele cumpria. Ele nunca chega atrasado. Esse é o seu propósito, é você ser a imagem de Jesus. E as pessoas de fora, ao nos ver e ver que somos diferentes, lembrei agora, olhando aí para o Vandelso. Vandelso, nosso irmão amado ali, querido. Esses dias atrás, estava aqui em Santo André. Foi isso, né? Foi em Santo André, né, Vandelso? Foi em Santo André. Foi ali no hospital, acho que marcar uma consulta para a filha dele. Aí ele, andando na calçada, encontrou uma carteira caída no chão. Aí abriu, pegou aquela carteira. E ele, falando para mim, que naquela semana ele não tinha recebido, estava devendo no banco, estava devendo aluguel e tinha conta para pagar. Aí ele acha uma carteira e tinha R$1.400 dentro dela. Não dê glória a Deus ainda não. Calma. Não seja precipitado. É porque alguém já... foi um anjo que deixou cair ali. Não, ele abriu a carteira, procurou ver os documentos. Tinha cartão de crédito, mais 1.400. Aí viu que era de uma médica. Aí o que ele fez? Viu que na carteira tinha um telefone de consultório de dentista, não é isso? Aí ele ligou para a dentista e perguntou: olha, você conhece a doutora fulana de tal? A dentista desconfiada. Tinha que estar mesmo, né? Quem? Conheço, mas quem é você? Aí o Vandelso falou: não, é que eu achei a carteira dela. E está aqui, ó, o documento CRM, a carteirinha de conselho de medicina estava lá. Aí a dentista falou: olha, espera aí que eu vou falar com a doutora e ela vai te ligar. Aí ela ligou, não é isso, Vandelso? A doutora ligou e falou: olha, obrigado, porque eu nem estava preocupado com dinheiro. R$1.400. Nem estava preocupado com dinheiro. O que eu queria mesmo era a carteirinha do conselho. Porque sem a carteirinha do conselho não posso exercer a minha função. Faz o seguinte, onde é que você está? O Vandelso já tinha saído de Santo André. Aí a médica falou: se você quiser eu pago um táxi. Olha a médica, eu pago um táxi para você vir até onde eu estou. Aí o Vandelso falou: não se preocupa não, eu vou caminhando, vou até aí. O Vandelso foi, mas naquela luta da carne. Senhor, e esses 1.400 aqui, né? Chegou lá, encontrou a médica.
Aí entregou, deixa eu pegar minha carteira aqui. Entregou a carteira para a médica. Aí a médica abriu e tal. Aí a médica falou assim: ai, ainda bem que não pegaram os 1.400. Peraí, não era a carteirinha do conselho que era mais importante? Mas eu recebi a carteira, foi isso, Vandelson? Ai, ainda bem que não pegaram os 1.400, o dinheiro. Aí sabe o que ela fez, Vandelson? Obrigado, tá? Deus te abençoe. Simples assim. Não deu nem uma gorjeta. Nem os 10% dos 1.400. Nada. Aí ela falou assim, né? Porque viu o modo do Vandelson falar. Aí a doutora falou assim: você é crente? Aí o Vandelson falou: sim, sou crente. Ela: ai, obrigado. Fiquei com medo dessa carteira aqui, a minha carteira do conselho, cair em mãos erradas. Deus te pague, Deus te abençoe, vai com Deus. Aí o Vandelson foi embora, sem os 1.400, sem o dinheiro, sem nada. Mas eu falei para o Vandelson: Vandelson, mas o seu caráter foi aprovado, irmão. Aí você pensa assim: ah, pastor, mas existem muitas pessoas honestas. É verdade, às vezes aí no reportagem aparecem pessoas que encontraram dólares, né, dinheiro e devolvem. É verdade, existem pessoas honestas. O caráter vai além da honestidade. Ele fez não porque a médica precisava do dinheiro, mas ele fez principalmente por causa do temor. Os olhos de Deus estão sobre mim. Esse dinheiro não é meu. Eu vou devolver porque eu temo a Deus. Esse tipo de honestidade é diferente, porque a motivação é não desagradar a Deus. É nesse sentido que eu estou falando, que o seu caráter tem que ser transformado. Amém, meus irmãos? Aleluia, está fluindo, está fluindo. Deixa eu avançar aqui. Deixa eu falar desse ponto aqui. Eu preciso falar disso. Presta atenção. Essa semana aconteceu algo no MAN, Museu de Arte, aqui da cidade de São Paulo, repercutindo nas redes sociais. Um artista nu se expondo para as crianças. É isso? E está repercutindo. Todo mundo falando mal lá do artista, do grupo e tal. Mas você não lê em nenhum lugar. E olha, eu procurei ler. Li no jornal impresso, li no jornal Diário da Tarde. E no jornal Diário da Tarde estava escrito assim, que olha, mudaram o contexto da cena, porque a criança estava com a mãe. Em outros lugares, não falava nem que estava com a mãe. Nas redes sociais, todo mundo está batendo, né, e sentando a lenha no grupo artístico. Mas deixa eu dizer algo para você. O problema não estava no grupo artístico. O problema principal e o ponto que não levantaram discussão estava nos pais. Porque o que essas crianças estavam fazendo lá? Porque tinha um aviso na porta, que haveria exposição de nudez. Mesmo assim, os pais colocaram seus filhos lá. Seria mais ou menos assim. Na cidade, no centro da cidade, tem muitos teatros e casas de prostíbulo. É como você pegar o seu filho e levar ele lá. Aí agora você manda uma foto que você estava lá. Aí todo mundo começa a bater, né, sentar a lenha lá na casa de prostíbulo. Peraí, mas o ponto, eles sempre existiram, eles sempre estiveram lá. O problema foi o pai ou a mãe que levou essa criança lá. Aí, irmãos, isso está repercutindo. E tem uma membro aqui da nossa igreja que ela é professora. E ela participa de um grupo do WhatsApp de professores. E aí ela recebeu uma mensagem de um dos professores lá do grupo, dizendo assim, que o governo do estado liberou agora como matéria nas escolas o ensino religioso. E aí esse professor escreveu da seguinte forma: olha, isso é um retrocesso. Como pode colocar o ensino religioso nas escolas? E agora, como é que nós vamos ensinar nas escolas com esse retrocesso? Ao invés de avançarmos, estamos voltando para trás. Presta atenção, vai ser pressão para tudo quanto é lado. Pressão na escola, pressão no trabalho, para você negar a Jesus Cristo. Pedro, nesse momento, ele negou Jesus. Às vezes lá no seu trabalho vão forçar você a falar uma mentira. Às vezes lá no seu trabalho vão forçar você a fazer uma situação em que você negue a sua fé. Pedro, sem o poder do alto, era essa pessoa. Mas depois que ele recebe o poder do alto, ele é transformado pelo poder de Deus.
Chega um momento em que os sacerdotes falaram para Pedro: olha, para de pregar no nome de Jesus. Isso está lá em Atos 5. Para de falar no nome de Jesus. E aí lá em Atos 5:32, Pedro dá a resposta: mas antes é melhor obedecer a Deus do que obedecer os homens. Pedro não nega mais. Pedro não é mais inconstante. O caráter mudou. O caráter foi transformado. Por quê? Porque Pedro se arrependeu. O choro de Pedro foi diferente do choro de Judas. O choro de Judas foi um choro de arrependimento e ele foi lá e se matou. Como eu falei, talvez você se identifique com esse problema de caráter, mas não é para você chorar de remorso e se matar espiritualmente. Não é para você sair da igreja. Não é para você ouvir isso como acusação. Faça como Pedro. Pedro chorou copiosamente, mas ele chorou de arrependimento, chorou se arrependendo, chorou reconhecendo: o que eu fiz com Cristo. É isso que um cristão deveria fazer. Poxa, o que eu estou fazendo? Eu estou sendo bruto, eu estou sendo inconstante, não estou sendo pontual, eu não estou sendo preciso com as minhas palavras. Senhor, o que eu estou fazendo com Cristo? Você deveria chorar por isso, chorar de arrependimento e pedir: Senhor, me ajuda, me ajuda. E aí o Senhor te capacita com poder para ter o caráter transformado. Esse era Pedro. E aí, em Colossenses capítulo 4, versículos 5 e 6, tem um conselho bíblico. Para quando você se colocar, ou tiver uma situação assim, de pressão, que você venha ter que negar o nome de Jesus, olha o que você deve seguir, o conselho de Colossenses: portai-vos com sabedoria para com os que são de fora, aproveitai as oportunidades, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Não é ficar calado, mudo, não é negar. Você está vendo a coisa acontecer e você não se manifesta como cristão. Não, você tem que ter sabedoria e saber responder a cada um. E interessante que aqui, verso 6: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Sal, irmãos, tem dois propósitos. Primeiro, dá sabor. Então, a palavra que você vai, não é para entrar em debate, não é para discutir. Outra coisa, lá no Jornal da Tarde, estava dizendo assim, que o grupo artístico ficou muito chateado com a repercussão que teve nas redes sociais, da forma como os religiosos, presta atenção, na forma como os religiosos estão incitando ódio. Nenhum religioso está incitando ódio. Pelo contrário, está falando da imoralidade que expuseram as crianças. Mas veja como eles distorcem. Veja como o diabo distorce as coisas. Não entre em debate. O seu problema não é com as pessoas. O seu problema é com o espírito maligno que está por detrás disso. Agora, a sua palavra tem que ser para dar sabor. Não é para matar. Não é para mostrar que você tem mais conhecimento. Esse é um primeiro propósito do sal, dar sabor. Segundo propósito do sal é conservar. Conservar as coisas. Sabia disso? E Jesus disse que nós devemos ser sal nessa terra. Nós estamos aqui para conservar os bons costumes da família. Sim, marido de uma só mulher. Sim, disciplinar os nossos filhos. Sim, ensinar os nossos filhos a respeitar os mais velhos. Sim, ensinar os nossos filhos a cumprimentar as pessoas. Sim, respeitar as autoridades. Bons costumes da família e os bons costumes da Bíblia. Mas aí vão te chamar, sabe de quê? Assim como a imprensa e os esquerdistas nos chamam de incitação ao ódio e nos chamam também de conservadores. Estão dizendo bem, nós somos mesmo conservadores, porque nós somos sal. Nós estamos querendo conservar os bons costumes da família, bons costumes, marido de uma homem e mulher. Irmãos, o diabo quer distorcer as coisas. Eu já disse aqui um dia, eu estava no McDonald's e pedi para a menina lá que fazia bexiga fazer uma pistolinha, uma arminha para o meu filho. Aí a moça falou: não, moço, eu não posso, mas eu posso fazer uma florzinha. Eu falei: não, florzinha você não vai fazer para o meu filho, mas faz aqui para mim. Ela fez a florzinha, peguei a bexiga, desamarrei lá e falei: filho, está aqui, uma espada. Ou seja, estão querendo distorcer, irmãos. Estão querendo fazer com que os seus filhos aceitem a questão da homossexualidade, homem com homem, mulher com mulher. Nós estamos aqui para ser sal. Você que é pai, você que é mãe, procure saber, participe da educação dos seus filhos,
Procure saber o que é que estão ensinando lá na escola. Pergunte para ele: ei filho, como foi o dia de aula hoje? O que você aprendeu? Pergunte. Não seja neutro, participe. Você está aqui para conservar. E outra, o seu filho só vai se desviar se ele não ver sal dentro de casa. Porque se ele não vê sal dentro de casa, então já que não tem ninguém me influenciando em casa, vai ter lá fora, irmão. Acredite em mim. Acredite em mim. Bons costumes da família. Não é assunto para hoje, mas fica uma dica. Comece a fazer refeição juntos. Na mesa. Desligue os tablets, desligue os celulares, desligue a TV. Uma ocasião ou outra, você pode até fazer de frente para a TV, assistindo TV. Mas a regra não pode... A exceção... Perdão, assistir na frente da TV ou com o tablet ligado é uma exceção, não pode ser a regra. Hoje, a exceção é sentar juntos. Valores invertidos. Igreja, você é sal. Você está aqui para conservar. Para conservar. Diga para a pessoa que está do seu lado: você está aqui para conservar os bons costumes. E por final, quero falar rapidamente desses dois próximos. Abra comigo a sua Bíblia lá em Timóteo, 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4. Você tem que dar também um testemunho de vida piedosa. Como eu falei, uma expressão pouco usual. O que é vida piedosa? É uma vida de devoção a Deus. É uma vida de prática devocional. É uma vida de prática de oração, de adoração, de jejum, de leitura da Bíblia. É uma prática de devoção religiosa. Você tem que ter isso, de tal forma que, olha aqui para mim, olha aqui na tela, Atos 4:13. Depois que os discípulos, nós vamos ler aí, Timóteo, segura aí. Mas depois que os discípulos receberam o poder do alto, olha como eles ficaram conhecidos. Atos 4:13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Uou! Quem é Pedro? Quem é João para falar dessa forma? Peraí, eu sei que ele é letrado, eu sei que o Pedro é aquele que fala nós vai, nós fica, mas ele está falando com uma autoridade, ele fala, sabe, quando ele fala, algo dentro de mim queima, quando ele fala eu vejo um brilho diferente no rosto dele, resultado de uma vida piedosa. Irmãos, o Senhor te chama para ter uma vida piedosa, uma vida de devoção a Ele, uma vida de leitura constante da Bíblia. Não é só pegar a Bíblia para encontrar promessa, não, mas é ler a Bíblia para conhecer a Cristo e deixar ser transformado. Não é só jejuar na campanha, não, é ter um dia de disciplina de jejum, que você vai jejuar porque você quer mortificar a sua carne. É orar, mas não é só orar pedindo. Inclusive tem alguns que só oram pedindo, e aí acham que isso é relacionamento com Deus. Isso não é relacionamento com Deus, querido. Isso é petição. Isso é petição. Adora. Vida piedosa é você dobrar o seu joelho e colocar uma música devocional, uma música de adoração, e você chorar ali aos pés de Jesus. Você começar a cantar, de repente vem uma contrição dentro de você, que você começa a chorar. Isso é vida piedosa. Disciplina de vida piedosa. E olha o que Paulo escreveu aqui para Timóteo. Olha só, Timóteo capítulo 4, versículo 6. Expondo essas coisas, irmãos, serás bons ministros de Cristo, alimentando com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas caducas. Exercita-te pessoalmente na piedade. Olha o que Paulo está falando. Piedade é um exercício. Exercício. O que é piedade? Orar. Nós tivemos aqui 21 dias, 3 semanas seguidas, orando aqui no prédio, de manhã e de noite. Faça disso um exercício na sua vida. Quando você só ora de vez em quando, você não está exercendo vida piedosa. Vida piedosa tem que ser um exercício. Olha o versículo 8. Pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Veja o que Paulo está dizendo aqui para Timóteo e aconselhando a mim e a você. Irmão, eu pergunto para você: quanto tempo você se dedica em oração ao Senhor lá na sua vida diária?
Não, pastor, eu coloco umas músicas lá, deixo tocando lá no celular e vou fazendo as coisas. Legal, joia, show. Mas você para cantar junto ou só deixa a música ambiente? Quanto tempo você se dedica para ouvir a Deus? Não, pastor, de vez em quando eu recebo umas mensagenzinhas assim no celular, falando de Deus, e eu compartilho assim também com os amigos. Eu não estou falando de receber mensagem de Deus, estou falando de você ler a Bíblia, de você seguir um plano de leitura, estou falando de você ler um bom livro cristão, estou falando de você chorar diante do Senhor. Isso é vida piedosa. E Paulo está falando, exercita, isso tem que ser um exercício, irmão, porque vai contra a sua carne. Eu não sei se alguém aqui pratica academia. Eu um dia já fui atleta, pratiquei atletismo. Todo dia tinha os exercícios que eram repetitivos. Todo dia tinha os exercícios que eram repetitivos. E tinha que fazer. Abdominal era todo dia, flexão era todo dia, musculação era todo dia, porque tinha que fortalecer os músculos. Eu era atleta de rua, praticava atletismo. Então tinha que fazer aquilo para evitar lesões. E como era chato aquela disciplina, mas tinha que fazer para alcançar um resultado lá na frente. O que eu quero dizer? Que muitas vezes quando você vai orar, o seu músculo de oração quer orar, às vezes você não tem nem palavras. Aí você fala assim, hoje eu vou orar 1 hora. Aí você separa lá, Senhor, 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 oh Senhor. Sabe, tem hora que você não vai encontrar nem palavra, mas você só vai ficar ali no Senhor. De repente o Espírito te traz uma contrição, irmão. Você sente a presença de Deus. Às vezes você está pensando que orar é ficar falando por 1 hora. Pedro, aliás, antes do Pentecoste, antes de receber o poder, Jesus, lá no Getsêmani, vira para os discípulos e fala assim, vocês estão dormindo? Peraí, eu chamei vocês para uma vigília. Você foi para a vigília, né, Marcos? Da meia-noite às 6. Então os discípulos, antes do poder do alto, estão lá no Getsêmani. Aí Jesus fala assim, ei, eu chamei vocês aqui para fazer uma vigília, para orar comigo, e vocês não podem orar comigo nem 1 hora. Mas nem 1 hora vocês aguentam. Sabe o que aconteceu com os discípulos quando subiram no Getsêmani? Dormiram. Mas depois do poder do alto, Pedro ora e acontece um terremoto. Pedro, todos os dias às 3 da tarde, subia à laje para ter um momento com Deus. E num desses dias ele tem um êxtase e Deus desce como uma visão, um lençol, e nas 4 pontas do lençol animais, para mostrar a Pedro nessa visão, olha Pedro, não considere impuro aquilo que eu já purifiquei. Pedro então recebe um chamado para ir até a casa de Cornélio, cidadão romano, testemunhar e pregar o evangelho para Cornélio. Sabe, às vezes você não está testemunhando, sabe, às vezes você não está evangelizando porque está te faltando vida piedosa. Quanto mais vida piedosa, mais cheio de Jesus. Quanto mais cheio de Jesus, mais ousadia. Você vai estar lá orando, você está lá pela sua vida, mas de repente o Senhor vai falar algo com você a respeito de alguém da tua célula, ou a respeito de alguém da tua casa, algum parente. Vida piedosa é relacionamento. Deus não te chama para uma vida de regulamento, porque alguns pensam que a igreja precisa ter regulamento. O que pode, o que não pode, quais são os usos, quais são os costumes. Deus não nos chama para uma vida de regulamento, mas Deus nos chama para uma vida de relacionamento. Deus não quer impor regulamento, não quer impor regras. Ele quer impor relacionamento. Interessante que Paulo fala que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está ignorando o exercício físico, mas é pouco proveitoso. Por quê? Porque vai durar só enquanto você está habitando nessa carne. E irmãos, nunca se falou tanto de dieta, nunca se abriram tantas academias como nos nossos dias. O que mais se fala é de saúde, tipos de comida, tipos de dietas, academia, exercício físico. Legal se você está fazendo, muito jóia, mas só tem um fim só enquanto você estiver habitando nesse corpo. Se você está fazendo bem, mas o exercício da piedade não é só para essa vida agora, é para a vida que há de vir. Tem uma recompensa maior. Presta atenção.
Como o apóstolo Paulo, não estou ignorando, não estou dizendo para você não fazer caminhada, não ir para academia. Faz isso, cuida do seu corpo. Mas isso não pode ser a ênfase. Faz isso mesmo, porque precisamos de saúde. Mas exercita, pratica a vida piedosa. Pratica a vida piedosa. Com isso as pessoas vão chegar e vão dizer: escuta, eu estou vendo um brilho diferente, você está falando diferente. Quando você fala, o meu coração queima, meu coração arde. Aí nós podemos sair para evangelizar, como resultado de uma vida piedosa. Você só vai dizer: olha, Jesus te ama. E o camarada vai cair num choro, vai cair no pranto. Aí alguém vai chegar e perguntar para você: escuta, qual foi a estratégia que você usou? A estratégia que eu usei foi: Jesus te ama. Aí o outro que não tem vida piedosa sai também falando: Jesus te ama, mas nada acontece. Por quê? Porque não tem vida piedosa, não tem vida de Deus. Irmão, o Senhor te chama para um testemunho de vida piedosa. Jovem, escuta, eu não vou ler aqui para ganhar tempo, mas Paulo fala: ninguém despreze a tua juventude, mas seja exemplo aos fiéis no amor, no trato, na pureza e na fé. Olha, foge das paixões da mocidade e busque andar com aqueles que andam e que têm um coração puro. Não fica desesperado com quem você vai casar, quando, quem será. Ai, chegou uma visitante agora na célula, será que é ela, será que é ele? Para, sossega o facho, como diz minha mãe. Volta esse fogo para um relacionamento com o Senhor. Ele vai moldar o seu caráter, vai trabalhar na sua vida e vai trabalhar na vida da pessoa que Ele já tem para você. E vai trazer no tempo certo, Ele vai alinhar, fazer vocês dois se conhecerem e casarem para construir uma família de acordo com o plano de Deus, de acordo com o plano bíblico. Irmãos, vida piedosa é uma vida de contemplação, onde você contempla a glória do Senhor. Eu poderia aqui continuar, mas infelizmente por causa do tempo não vai dar tempo. Mas você recebeu o esboço, depois você vai poder compartilhar lá na sua célula. Irmãos, Deus te chama para um relacionamento com Ele, não para uma vida de regulamento, mas para uma vida de relacionamento. Nós vamos expandir o reino, vamos evangelizar sim, mas com vida de Deus. Um último testemunho, tinha aqui ainda um testemunho, mas eu quero falar só desse, o testemunho do Espírito Santo. Os apóstolos, eles tinham que tomar uma decisão. Aí o que eles fizeram? Eles se reuniram num conselho, e nesse conselho eles tomaram uma decisão, mas juntos eles também convidaram o Espírito Santo para estar presente naquela reunião. E veja, lá em Atos 15, 28, está escrito assim: pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Atos, na verdade, deveria se chamar Atos do Espírito Santo, ao invés de Atos dos Apóstolos. Porque em Atos, o que mais se evidencia é a comunhão, o relacionamento dos crentes com o Espírito Santo. Eles não tratavam o Espírito Santo como energia, mas tratavam o Espírito Santo como uma pessoa. Ele é vivo, ele é tão vivo e tão real que nós vamos convidar ele para essa reunião. E se o nosso parecer, ou se a nossa decisão parecer bem a nós e ao Espírito Santo, então nós vamos fazer isso também. Presta atenção, a sua natureza adâmica, velha natureza, é egoísta, é independente. Nós somos independentes. Você costuma fazer as coisas e depois pedir para Deus: Deus me abençoa nisso. Você costuma fazer as coisas e depois falar: Deus, é a tua vontade. Você costuma fazer as coisas e fazer aquela oração: Deus, se não é da tua vontade, então que o Senhor me impeça, que o Senhor feche a porta. Para com isso. Pergunte para o Espírito Santo antes de fazer, antes de atravessar o mar. Pergunte a Ele se é da vontade, porque senão você vai morrer afogado. Pergunte para Ele se Ele está abrindo essa porta para você. Pergunte para Ele se é para você comprar. Independente, irmão, toda e qualquer decisão que você for tomar, seja ela urgente, né, ou demorada, pergunte ao Espírito Santo. Pergunte para Ele. Esses dias aqui, eu recebi uma proposta de trabalho, mas era para trabalhar aqui na região do Morumbi, e num horário que iria fazer com que eu chegasse aqui muito tarde.
E aí eu neguei. Aí uma pessoa falou assim: mas como, pastor? Você vai ganhar 4.000. Eu olhei para ela, não falei nada. Só o meu olhar, ela já entendeu. Eu não estou aqui. Eu não sou o tipo de pessoa que estou buscando ganho. Eu tenho uma missão. Eu sei o Deus que eu sirvo. E eu já perguntei ao Espírito Santo. Presta atenção, o Faraó te dá muitas propostas. Na vida tem muitas propostas. O diabo também se transforma em anjo de luz. Ele também sabe dar coisas boas. E você tem que perguntar ao Espírito Santo. Pergunte a ele: olha, eu quero ser conhecido como aquele que tem um relacionamento com o Espírito Santo. A decisão que eu for tomar tem que parecer boa para mim e para o Espírito Santo. É tipo assim: vou comprar uma roupa e pergunto: Espírito Santo, e essa roupa, essa camisa, tá boa para o Senhor? Porque para minha esposa acho que tá boa já. Mas para o Senhor tá boa? Se tiver boa, eu pago. Fala comigo. Ele vai falar com você, irmãos. Mas não espere uma voz audível. Espere na sua intuição. Mas eu te digo que nem sempre você vai acertar. Às vezes você vai tomar decisões que às vezes é sua emoção. Mas não se preocupe não, você está crescendo. Você está buscando aperfeiçoar o seu relacionamento com Ele. Uma oração que eu tenho feito nesses dias desesperada é a seguinte. E eu ensino você, e que você faça dessa oração também modelo para você. Uma oração de desespero. Eu falo para o Senhor: Senhor, me ensina a me relacionar contigo. Eu quero aprender. Eu quero ser teu amigo. Eu quero tê-lo como meu melhor amigo. Me ensina. Me ensina. Me livra do mal de mim mesmo. Por favor, Senhor. Por favor. Porque eu quero receber a recompensa. Eu quero glorificar o teu nome aqui na terra. Aqui em Itaquera. Eu estou aqui para isso. Amém? Vamos colocar em pé. Aleluia. Vem com peso da tua glória me cobrir. Flua o rio de